diferença. O medo, ódio e dor, desesperança. Cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza. Comendo da miséria e da pobreza. Nos aprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor do Salvador, tão diferente, transforma o pecador, traz paz a gente. Amor de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados. Sertões e matas, aos isolados. Amor disposto a simplesmente amar. Que acolhe o desprezado no toque, no olhar. Porque Ele me amou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou. Porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sua vida entregou. Porque Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Multiplico, oro e reparto. 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 Boa noite, meus irmãos e meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um culto da 10ª Igreja Batista Itapiruna. Vamos nesse momento baixar nossas cabeças e vamos orar, vamos nos concentrar para que Deus possa mais uma vez nos abençoar no decorrer
do culto. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus, agradecidos o privilégio que Tu nos dás de poder falar com o Senhor. Ó Deus, nós colocamos o culto desta noite nas mãos do Senhor, que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. Prepara a nossa vida, a nossa mente, para recebermos mais uma porção da Sua palavra. Que as pessoas que vão cantar, as pessoas que vão assistir, ó Deus, todos recebam a porção dobrada do Espírito. Oramos em nome de Jesus, Senhor da nossa vida. Amém. Boa noite, meus irmãos e meus amigos. Eu quero contar uma história para você que eu acho muito interessante para cada um de nós nesse momento. Certa jovem
foi convidada a fazer uma visita a uma igreja evangélica. Aceitando aquele convite, assistindo aquele culto, ela ficou impactada com a mensagem da palavra de Deus. E na hora do apelo, ela rendeu a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Após o culto, muito alegre, muito feliz, ela disse a algumas pessoas daquele culto, ou naquele culto: vou chegar em casa, vou contar para os meus pais sobre a minha decisão, e com certeza eles ficarão muito felizes com a decisão que eu tomei esta noite. Chegando em casa, chamou seus pais, falou sobre a sua decisão, e por sua surpresa, os seus pais não gostaram, não aceitaram a decisão que ela havia tomado, de seguir a Jesus como seu Salvador e Senhor. E aquela menina foi expulsa da sua casa, sem misericórdia, sem piedade, pelos seus pais, porque ela havia tomado uma decisão ao lado de Jesus. Eu quero, meus irmãos e meus amigos, ligar essa experiência a um texto muito conhecido na Bíblia, Lucas 12, do verso 49 a 53. Presta atenção nesse texto. Jesus traz fogo de ascensão à terra. Vim lançar fogo à terra, e que mais quero se já está aceso? Há um batismo em que eu hei de ser batizado. Como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes dissensão. Pois daqui em diante estarão 5 pessoas numa casa divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra o filho contra o pai, mãe contra a filha e filha contra a mãe, sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Meus irmãos e meus amigos, muitas vezes nós achamos que ao aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, a nossa vida vai tornar-se um mar de rosas. Nós vamos ter uma vida sem problema, enquanto o Senhor Jesus nos ensinou, nos notificou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós tramamos uma guerra contra os filhos das trevas, contra aqueles que não professam a mesma fé que nós. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 10, verso 34, presta atenção nesse verso: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, disse o Senhor Jesus. Por que ele disse isso, meus irmãos e amigos? Porque a partir do momento que nós abrimos o nosso coração para Jesus, a partir do momento que nós nos rendemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ter problemas com todas aquelas pessoas que não professam a mesma fé que nós. É o caso dessa jovem. Ela rendeu-se a Jesus como seu Salvador e Senhor, contou para os seus pais. Ao invés de seus pais aceitarem a sua decisão ao lado de Jesus, os seus pais rejeitaram, expulsando-na da sua casa. É assim com todos aqueles que rendem a Jesus como Salvador e Senhor. A pergunta é, para esse momento: nós estamos preparados, meus irmãos e amigos, para enfrentarmos a vida como ela na verdade é? Se amanhã você for surpreendido por alguém da sua própria família que não aceita você porque você é de Jesus, qual seria a sua decisão? Você permaneceria firme na sua decisão ao lado de Jesus?
ou você o abandonaria? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 6, no verso 14, ele vai dizer assim, meus irmãos: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Quero dizer para você que nos ouve nesta noite, que é natural, após aceitarmos Jesus como nosso Salvador e Senhor, é natural termos divisão com aquelas pessoas que não professam a mesma fé que nós. Isso está acontecendo agora em vários lugares do mundo. Quantos pais que abandonaram seus filhos porque os seus filhos renderam Jesus? Quantos filhos tiveram que abandonar os seus pais porque renderam Jesus como Salvador? É o que o texto está dizendo aqui no verso 52 e 53. Pois daqui em diante estarão 5 pessoas numa casa divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Presta atenção no verso 53, que essa divisão, essa discórdia existe dos dois lados, tanto em relação às pessoas que não aceitam Cristo como Salvador e aquelas pessoas que aceitam Jesus como Salvador. Observe o verso 53: estarão divididos pai contra filho e também o filho contra o pai. Ou seja, não há comunhão de trevas com luz, como também não há comunhão de luz com trevas. Então é muito comum que você, como crente em Jesus, tenha problema com aquele que não é, ainda que seja da sua própria família. Dá para entender, meus irmãos e amigos? Dá para aceitar a Bíblia do jeito que ela é? Põe na sua cabeça que a partir do momento que você rendeu a Cristo de verdade, você passará a ter problemas, dificuldades com todos aqueles que não têm o Jesus que você tem. Você estará contra essas pessoas e essas pessoas estarão contra você também. Mateus 10, verso 35, olha o que Jesus disse: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a mãe e a mãe contra a filha, a nora contra a sogra e a sogra contra a nora, um contra o outro. Trevas são trevas, luz é luz. Não tem comunhão de trevas com luz, como não tem comunhão de luz com trevas. Por isso que existem as divisões, por isso que existem os partidos, porque existem aquelas pessoas que optam em seguir de verdade a Jesus e aquelas que não escolhem servir a Jesus como Senhor e Salvador. Em Mateus 10, verso 36, eu acho esse verso muito importante para esse momento. Assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quantos crentes agora rejeitados pelos seus próprios familiares, tão somente porque entregaram as suas vidas a Jesus, tão somente porque renderam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e são rejeitados, integralmente rejeitados, porque, repetindo, não há comunhão de luz com trevas, como também não há comunhão de trevas com luz. 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, Paulo disse assim, meus irmãos: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se você está passando dificuldades, está sendo contraditado por qualquer pessoa, inclusive por alguém da sua família, glorifica a Deus por isso. Glorifica a Deus por isso, porque é assim que tem que ser. O cristianismo
com as trevas não coabita. Não tem comunhão de luz com trevas. Não tem comunhão de luz com trevas. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 12, ele vai dizer dessa forma: e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. A pergunta é, meus irmãos e meus amigos, nós estamos preparados para enfrentar o mundo como ele é, para mantermos a nossa vida na presença de Jesus, ainda que seja necessário morrer por ele? Você está preparado a manter a sua vida com Jesus, ainda que seja necessário sofrer por amor a ele? Jesus disse, repetindo o que já disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a nossa palavra nessa noite. Quero que você prepare a sua vida, meu irmão e meu amigo, porque muita coisa pode acontecer conosco. A Bíblia diz que os apóstolos foram prejudicados, muitos foram mortos por amor ao Evangelho. E você pode dizer que em qualquer circunstância da sua vida, você permanecerá ao lado de Jesus, como essa jovem, ao contar para os seus pais a decisão que ela havia tomado ao lado de Jesus. Ela foi expulsa da sua casa, exatamente porque Jesus era o seu Senhor e Salvador. Portanto, meus irmãos e meus amigos, é necessário que nós confiemos em Deus. É necessário que nós entreguemos o nosso coração, a nossa alma ao Senhor Jesus, sem nenhuma reserva. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, Jesus, ele continua sendo nosso Senhor, ele continua sendo nosso Deus, ele continua sendo nosso Salvador, ele continua sendo nosso Senhor, podendo resolver os nossos problemas. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Que essa história mencionada aqui nesta noite, ligada com os textos aqui também mencionados, possa falar aos nossos corações de forma abençoadora, e que nós estejamos preparados para enfrentar o mundo exatamente como ele é. Por exemplo, o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, antes dele render a Jesus, ele tinha uma vida de regalia do pecado. Assim que ele rendeu a Cristo como Salvador, ele passou a ser grandemente perseguido. Fala-nos o capítulo 9 do livro de Atos, da sua conversão. Na sequência, fala que o perseguidor passa a ser perseguido. É assim com cada um de nós que rendeu a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas o que importa é mantermos firmes no nosso propósito, na nossa decisão de servir a Cristo, seja na vida ou seja na morte. Eu quero terminar a palavra dessa noite, desse momento, fazendo você a seguinte pergunta: você está preparado para enfrentar a vida como ela na verdade é? Você realmente é servo de Cristo? Você realmente rendeu a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Que Jesus possa abençoar grandemente a sua vida, e que o nome dele seja exaltado, glorificado no céu e na terra, através de você, através de cada um de nós. Que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
tema da campanha de missões nacionais deste ano, irmãos, é um tema bíblico, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado no amor de Deus, fundamentado ali na primeira carta do apóstolo João. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É a palavra de Deus, um tema bíblico, um tema com uma profundidade, com uma dimensão teológica extraordinária. Esse tema é um tema lindo para o momento que nós estamos vivendo. Um tempo de muitos desafios, isolamento social, coronavírus, desafios, irmãos, em tantos lugares desse planeta. Mas nós estamos fundamentados no amor de Deus. O Senhor cuida de nós, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A mensagem mais impactante em toda a Bíblia é que Deus nos amou. Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Deus nos ama, nunca desistiu de nós, nos amou tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, ressuscitou para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Olha, o amor de Deus é infinito. Ele nos amou, independentemente da nossa condição de pecadores. O quanto Ele nos amou. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, quando nós entendemos este amor de Deus, não tem como não viver intensamente para Cristo Jesus, para exaltá-lo, glorificá-lo, proclamar o seu nome. Quando nós somos tomados pelo amor de Deus, quando nós entendemos espiritualmente esse amor, nós crescemos na fé, no nosso comprometimento com a sua palavra. Nós temos uma vida abençoada quando entendemos o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Isso nos dá segurança. Todas as pessoas podem desistir da gente, mas Deus nunca desistirá. Ele nos ama, nos ama. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. O tema da nossa campanha esse ano, porque Ele nos amou primeiro, nos motiva a fazer a obra do Senhor com alegria, nos motiva a amar o próximo, aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus, nos motiva a multiplicar discípulos, nos motiva a orar mais, nos motiva a repartir, nos motiva a ofertar, nos motiva a fazer a obra, o amor de Deus. Quais são as motivações do seu coração? Quais são as motivações do seu coração para adorar a Deus? Quais são as motivações do seu coração para discipular alguém, evangelizar? Quais são as motivações do seu coração para amar as pessoas, para ofertar, para fazer missões, para ir aos campos missionários? Qual a motivação do seu coração para abençoar outra pessoa, discipulando-a, compartilhando da palavra de Deus? A sua motivação é o amor de Deus? Por que você se envolve com a obra missionária? Missões, irmãos, é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, sendo levado para cada pessoa neste Brasil. Isso é missões. Missões é o amor de Deus sendo compartilhado. Missões é o amor de Deus que nos leva a obedecer, a fazer a obra do Senhor com alegria. Quem entende o amor de Deus, quem compreende, quem recebe esse amor no seu coração, com certeza vai se envolver com a obra missionária. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa motivação para amar outra pessoa é o amor de Deus. O que nos inspira a amar outra pessoa não são outros interesses. Não é uma questão de corresponder com alguém, mas é a motivação espiritual originada no amor de Deus. Meus irmãos, quando nós fazemos as coisas, quando nos envolvemos na obra, no trabalho da igreja, nas atividades do reino de Deus, motivados pelo amor de Deus, é maravilhoso.
como é lindo ver alguém envolvido na obra do Senhor, motivado pelo amor de Deus, o quanto Ele nos amou. Querido, meu irmão, minha irmã, dormir cada noite, acordar cada manhã com a certeza de que Ele nos ama e nós, motivados por este amor, vamos viver para a glória de Deus. Porque Ele me amou? Porque Ele me amou. Primeiro de tudo, eu amo as pessoas. Eu faço a obra do Senhor. Eu me envolvo nesta obra com alegria, na total dependência do Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Estamos juntos e vamos avançar, queridos irmãos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder a vida atrás. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida
Meus irmãos e meus amigos, chegamos ao final de mais um culto da 10ª Igreja Batista em Itapiruna. Queremos agradecer a todos aqueles que nos prestigiaram com a sua presença, nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, de cada um de nós. E que nós tenhamos uma semana abençoada e preparatória para que no próximo domingo estejamos aqui mais uma vez, honrando, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão Inscreva-se e pronto! Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.